Olá, turma! Vamos aí dar continuidade ao nosso assunto sobre anatomia feminina e a gente vai ver também um pouquinho da anatomia e fisiologia masculina, tá? Então, como foi pausado, né, na aula anterior, que eu falei que seria online, mas na próxima aula a gente vai estar revisando aí de forma online para que vocês possam estar sanando as dúvidas de vocês. Desde já eu quero pedir desculpa, porque não sei se vocês estão conseguindo ouvir um barulho de uma máquina, é o vizinho aqui que está utilizando, mas eu acredito que não vá atrapalhar tanto a ponto de vocês não conseguirem ouvir. Então vamos lá, como eu estava falando, temos duas estruturas no cérebro, tá? Que são estruturas que vão estimular a produção de hormônios, né? Que esses hormônios eles vão participar de forma direta aí no processo do ciclo, tá? Do ciclo menstrual. Então vamos ter aí o hipotálamo e a hipófise que vai produzir os hormônios, tá? Então, a hipófise, ela vai estimular a produção dos hormônios FSH, que é conhecido como hormônio do folículo estimulante. Esse hormônio, ele vai estimular os folículos dentro do ovário, para que esses folículos, eles cresçam e tornem-se maduros a ponto de ser liberado do ovário, né, em forma de óvulo e fecundar. E vamos ter o hormônio LH, que é o hormônio luteinizante, tá? Então, todos esses dois hormônios, eles são produzidos pela porção anterior da hipófise e eles vão regular a atividade dos ovários e dos testículos. Então, o FSH, ele vai estimular a secreção de estrogênio, ou seja, vai aumentar a produção desse hormônio estrogênio, que vai ser responsável pela maturação dos folículos ovarianos. Como eu falei para vocês, né? Os folículos eles vão crescer, vão tornar-se maduros para eles serem liberados para a fecundação. E é o FSH que vai regular o crescimento, o desenvolvimento, a fase aí da puberdade, da reprodução e secreção de hormônios sexuais, tanto pelos testículos quanto pelos ovários. Já o LH, que é o hormônio luteinizante, ele vai aumentar a produção de estrogênio e amadurecimento do folículo e também vai participar da liberação do ovócito. Ovários, né? Os ovários, eles vão ter dois tipos de hormônio sendo produzidos lá quando a hipófise ela produz o hormônio FSH e o LH. Os ovários, eles também Os ovários, eles também vão estar produzindo hormônios, que é o estrogênio e a progesterona. O estrogênio, ele vai ser responsável pelo desenvolvimento e manutenção das características femininas. E a progesterona vai preparar o útero e a parede do útero, que é a parede de dentro do útero, conhecida como endométrio, para que ocorra a anidação, que a anidação é o alojamento do óvulo fecundado ao útero, é quando ele cola, tá? E aí, essa anidação vai permitir a manutenção da gestação e vai estimular a transformação das mesmas até para a amamentação, tá? Então, vai preparar o útero para a chegada do embrião, do bebê, a progesterona. Então, o que é a fecundação? Então, diferente dos homens, que renovam o seu estoque de espermatozoide a cada 2 ou 3 meses, e ele é produzido, as mulheres, elas já nascem com cerca de 500 mil óvulos, tá? E são esses óvulos que irão se desenvolver todos os meses durante toda a vida reprodutiva dessa mulher, tá? Então, a cada novo ciclo,
essa mulher ela vai perdendo óvulos. Já o homem não, já os homens eles produzem constantemente. Já as mulheres não, as mulheres elas vão perdendo. A fecundação humana vai acontecer quando o espermatozoide vai se fundir ao óvulo, como vocês podem ver aqui nessa imagem. Aqui é o óvulo e aqui é o espermatozoide. Então, quando o espermatozoide penetra no óvulo, ele se funde, vai formar o que a gente chama de zigoto. Essa formação ocorre no interior lá das trompas de Falópios, tá? Onde o óvulo fecundado foi fecundado pelo espermatozoide, ele volta para o útero, tá? Dentro do útero. Gente, o zigoto, ele vai se dividir em 2 células, né? Depois vai se dividir em 4 e assim por diante. Após alguns dias, o blastocisto, ele vai se implantar na parede do útero, que a gente chama de nidação, e em algumas semanas dará esse blastocito, né? Ele vai dar a origem ao embrião, tá? E agora a gente vai ver o aparelho reprodutor masculino, tá? Então, quais são os órgãos do aparelho reprodutor feminino? Quais são os órgãos do aparelho reprodutor masculino? Vamos ter aqui a glande, tá? O pênis, corpo do pênis. E vamos ter a presença aí dos testículos, certo? Onde serão produzidos os espermatozoides, ok? O epidídimo. Vamos ter o ducto deferente por onde leva os espermatozoides para serem eliminados através da uretra, né, do pênis. Por dentro, vamos ter aí também a presença da bexiga, da vesícula seminal. Essa vesícula seminal, ela é responsável por produzir aquele muco, tá? Aquele líquido que serve como lubrificante, tanto para o ato sexual, como também para ajudar a levar os espermatozoides até ele ser eliminado no canal vaginal, né? E implantar no óvulo. Vamos ter a presença da próstata, certo? E da uretra masculina, que ela é mais extensa que a uretra feminina, onde é eliminada a urina. Então, só para reforçar como é. Então, vamos ter o canal deferente, que é ligado aos testículos, onde vai levar os espermatozoides, a vesícula seminal, onde vai produzir o lubrificante, tá? Que é utilizado tanto no ato sexual, que serve, né? Tanto para o ato sexual, como também para levar os espermatozoides, deixar mais fluido. Vamos ter aqui o corpo do pênis, a uretra, o epidídimo, tá? Testículo e escroto, tá? O testículo é o da parte de dentro e o escroto é a bolsa, tá? A bolsa escrotal. Aqui vamos ter a bexiga, onde é armazenada a urina, a próstata e a glândula balburetral, ok? Então, o esperma ou sêmen é um líquido viscoso ejaculado durante o ato sexual e que é constituído por aproximadamente 10% de espermatozoide e fluido testicular, tá? Então, 30% de secreções da próstata e 60% de secreção das glândulas seminais. Então, tem na sua composição os seguintes nutrientes. Então, o espermatozoide ele é constituído por nutrientes que engloba vitamina C, enzimas, cálcio, potássio, zinco, ácido cítrico, frutose e açúcar. Então, a homologia da genitália externa, tanto da feminina quanto da masculina. Então, na parte externa, nós vamos ter o meato uretral, né, que é o ósteozinho
onde é eliminada a urina. Vamos ter aqui a glande do pênis, o prepúcio, tá? Que é a pele que recobre a cabeça do pênis, né? A glande, quer dizer, cientificamente, né? A glande, não a cabeça. Popularmente é conhecida como cabeça do pênis, mas o nome técnico é glande. Corpo ou haste do pênis, a RAF penoescrotal. Vamos ter a presença do escroto, tá? RAF do períneo e ânus. Na mulher, o que é que nós vamos ter? O corpo do clitóris ou clítoris, a glande do clítoris ou clitóris, como vocês queiram chamar, pequenos lábios, meato uretral, por onde sai a urina, o canal vaginal, grandes lábios, comissura posterior, RAF do períneo e ânus. Então, quanto tempo os gametas eles sobrevivem após eles serem liberados? Então, o óvulo, quando ele é liberado lá do ovário, ele tem uma duração aí de 12 a 24 horas após a ovulação, aproximadamente. O espermatozoide, ele sobrevive de 48 a 72 horas após a ejaculação. Quais são os sintomas de ovulação? Então, quais são os sinais que indicam que a mulher esteja ovulando? Então, geralmente, a mulher ela fica com os seios edemaciados e ou doloridos, tá? Geralmente, ela sente uma dor pélvica do lado do ovário que vai liberar o óvulo, ou do lado direito ou do lado esquerdo. A presença do muco cervical parece uma gema de ovo, claro e espesso. Aumento da libido, ou seja, do desejo sexual, e aumento da temperatura basal. Geralmente, as mulheres que estão em um período fértil, elas têm uma temperatura maior, tá? A sua temperatura basal, ela fica mais quente durante esse período. Aqui é o ciclo menstrual regular. Então, o primeiro dia do seu ciclo é o primeiro dia da sua menstruação, tá? Então, vamos supor que a sua menstruação desceu no dia 1º. Então, esse é o primeiro dia do seu ciclo, tá? Geralmente, a menstruação dura aí de 3 a 7 dias em algumas pessoas, tá? Então, depois vai dar origem à fase estrogênica. Depois, o período de ovulação, que ocorre em média, não é regra, ocorre em média aí no 14º dia do ciclo, mas algumas mulheres podem acontecer antes ou depois do dia 12 ao dia 16, certo? O período fértil. Então, para que a gente consiga identificar o período fértil, é importante a gente ver qual é o intervalo do nosso ciclo, se são de 28 dias mesmo, ou menos ou mais, a depender. Vamos ter a fase lútea, que é depois da ovulação, quando o óvulo ele é liberado, até dar origem ao processo de menstruação novamente, caso não haja nenhum óvulo né, fecundado e implantado no útero. Então, primeiro dia de menstruação é o primeiro dia do seu ciclo. A menstruação dura em torno de 3 a 7 dias. Depois vamos ter a fase estrogênica, né, do hormônio de estrogênio, onde ele vai aumentar os seus níveis para dar o processo de novamente ovulação, tá? Ocorreu a ovulação, esse óvulo ele é liberado e começa a fase lútea para que ele seja implantado, né? Seja fecundado e implantado no útero. Caso ele não seja fecundado, a parede do útero, que é o endométrio, ela vai se descamar e vai dar origem de novo ao processo de menstruação. Sintomas de fecundação. Então, quando o óvulo ele é fecundado,
ocorre um ligeiro corrimento de cor rosa claro depois do terceiro dia, né? Terceiro dia após a relação. A pessoa pode sentir uma dor abdominal entre o sexto e o sétimo dia após a fecundação. Pode ter uma cefaleia leve. Os seios eles podem ficar edemaciados e doloridos. E muitas mulheres elas não apresentam sintomas e não sentem nada, tá? Sobre a menstruação, como eu já falei para vocês, a menstruação é a descamação da parte interna do útero, ou seja, da parede do útero, conhecida como endométrio. A menstruação ela ocorre quando o útero ela para de receber os hormônios para engrossar o endométrio, causando assim a sua descamação. Essa descamação é o fluxo de sangue e restos de mucosa uterina que chamamos de menstruação, tá? Então, como vocês podem ver, aqui está a estrutura, por dentro, o canal vaginal, o colo do útero e o útero. Vamos ter a presença dos ovários e das trompas. Dentro desse útero, nós vamos ter uma parede conhecida como endométrio. Quando ocorre o processo de liberação do óvulo, aumenta os níveis de estrogênio no ovário, né? Que vai estimular aí para que o útero ele comece a se preparar para receber o embrião. Quando isso não acontece, essa parede do útero, esse hormônio ele cai, o estrogênio ele cai, diminui, e a parede do útero que estava se formando começa a se descamar. Quando ela se descama, ela vai dar o processo da menstruação, tá? Então, endométrio espessado, o útero se preparando para receber o óvulo fecundado. Quando não recebe, começa a se descamar e dá origem ao fluxo menstrual que é liberado pela vagina, tá? Então, a primeira menstruação, ela é conhecida como menarca, tá? Então, a primeira menstruação da mulher é conhecida como menarca e ela pode acontecer entre 11 e 12 anos de idade e pode variar de 10 a 18 anos. O fim da fase reprodutiva, ou seja, a última menstruação da mulher, é conhecida como menopausa, tá? Acontece numa faixa aí de 45 a 55 anos e vem acompanhada de alguns sintomas, que é o conhecido climatério, tá? Então, quando a mulher ela está entrando no processo de menopausa, ela vai ter alguns sintomas, né? E esses sintomas são conhecidos como climatério. Sobre intercorrências, temos aí a tensão pré-menstrual, que é a famosa TPM, tô pronta para matar, que é o período ciclo que precede a menstruação, tá? Aquele período tenso, que antes da menstruação a mulher ela fica irritada, geralmente com a sensação de uma depressão, né? Fica mais chorosa, mais sensível. E nesse período, né? Como eu já estava falando, pode aparecer esses sintomas psíquicos e físicos, tá? Que geralmente desaparecem após o primeiro dia de menstruação, né? No primeiro dia da menstruação. Em algumas mulheres, a TPM ela é interrompida somente quando a menstruação ela vai embora, o fim do fluxo. Sintomas da TPM, sintomas emocionais. Irritabilidade, ansiedade, vontade de chorar, insônia, fome ou inapetência, ou seja, a pessoa não sente fome, sonolência, dificuldade de concentração, depressão e fadiga. Sintomas físicos, a mulher pode apresentar cefaleia, acne, né? Geralmente sempre aparece uma espinhazinha anunciando que está chegando a menstruação. Aumento de peso, a mulher retém mais líquido nesse período, né? Retenção de líquido, edemas nas mamas, dores osteomusculares e distensão abdominal. E o que é a dismenorreia? A dismenorreia é a dor uterina por volta do período menstrual, conhecido como cólica menstrual. E ela pode ocorrer com a menstruação ou precedê-la em 1 a 3 dias, tá? Ou seja, vir antes ou vir durante o período menstrual.
Então, significa uma menstruação difícil ou dolorosa. A dismenorreia primária, então, ela é classificada de duas formas, primária e secundária. A primária é normal no período menstrual, causada aí pela produção de prostaglandinas, que vai estimular a contração uterina para que o útero elimine a menstruação. E a dismenorreia secundária ocorre o aumento da prostaglandina, geralmente decorrente de alterações pélvicas, ou seja, atua junto com o fator etiológico, exemplo, uma doença pélvica, aumentando fenômenos inflamatórios e dolorosos. E o que são prostaglandinas? Prostaglandinas são ácidos graxos modificados que vai induzir que o útero ele se contraia, tá? E ajuda tanto a movimentação do espermatozoide em direção ao ovócito, como do ovócito em direção ao espermatozoide. E aí foram encontradas concentrações das prostaglandinas 2 a 3 vezes maiores em mulheres que apresentam cólicas acentuadas no primeiro e segundo dia do período menstrual. Para o tratamento da dismenorreia, né, da cólica menstrual. Então, durante a crise de dismenorreia, o tratamento ele deverá ser sintomático com base nos sintomas, em busca de aliviar a dor e o desconforto. Então, recomenda-se o repouso e sono adequado, exercício físico regular, dieta pobre em gordura e suplementos nutricionais, né, como linhaça, magnésio, vitamina E, zinco e vitamina B1, e uso de medicamentos analgésicos, né, ou compressa morna, né, que é a bolsa térmica na região do baixo ventre. Para o tratamento com medicações, tem os anti-inflamatórios não esteroides, que atualmente são os medicamentos mais utilizados e mais eficazes para o tratamento da dismenorreia. E eles vão agir inibindo a produção de prostaglandina e reduzindo, assim, a dor. Então, quais são os anti-inflamatórios não esteroides que podem ser utilizados? Aspirina, acetaminofeno, indometacina, ibuprofeno, que é o mais utilizado, naproxeno, sulidanque, diclofenaco, piroxicam, bepiroxicam, meloxicam e cetoprofeno, tá? Então, são anti-inflamatórios não esteroides que são utilizados aí no tratamento da dismenorreia. E a nossa aula, ela encerra aqui. No nosso próximo encontro online, a gente vai aí tirar as dúvidas de vocês sobre essa nossa primeira aula, tá? E qualquer coisa, estou à disposição, ok? Fiquem com Deus e até lá.